Vamos lá, meus amigos e minhas amigas, dando início então à nossa parte teórica do curso, vou apresentar para vocês aqui rapidamente no nosso material, esse material que já está disponível para vocês, certo? Lá na nossa primeira aula, então, noções de administração pública, nós vamos falar hoje, basicamente, sobre paradigmas da administração pública e reformas administrativas. Mas, antes disso, eu quero mostrar para vocês o que eu planejei para o nosso curso, considerando as 18 questões que você vai enfrentar e o nosso provável edital. Coloquei aqui para que você possa se orientar e principalmente para você planejar e definir a estratégia do seu estudo. Beleza? Então tá aqui para você o nosso conteúdo. Isso aqui foi feito com base nos editais recentes da banca para esse estilo de prova. E hoje nós vamos começar falando de paradigmas da administração pública e reformas administrativas, que é esse primeiro item aqui em cima. Ó. Paradigmas da administração pública e reformas administrativas. Já pode colocar então no seu caderninho esse subtítulo. E do que nós vamos falar? Quando a gente fala de administração pública, pessoal, nós vamos falar de aparelhamento ou de gestão do aparelho estatal. Essa expressão é importante. Nesse momento do nosso estudo, o que a gente está olhando é como se dá a gestão, a administração do aparelho estatal. É função desse aparelho, como você, tenho certeza, já sabe, realizar as políticas públicas e também oferecer os serviços prestados pelo Estado à sociedade. E isso pode aparecer para você de formas distintas. Por exemplo, a questão pode falar que a função do aparelho estatal é dar cumprimento ao texto constitucional. É isso. É dar cumprimento ao interesse coletivo. É isso. É dar cumprimento à vontade estatal ou realizar a vontade estatal. É isso. A função da administração pública, portanto, é dar concretude à vontade do Estado, às ações do Estado. Esse é um tema que vem ganhando relevância nos concursos, principalmente em prova CESP. Já é um dos temas mais cobrados, quando não é o mais cobrado, mas é um dos mais cobrados quando a gente fala de prova CESP. Que não é o nosso caso é prova GV. Mas fica para você a informação, caso você queira fazer outras provas também. A título de curiosidade, se você pega a prova da Receita Federal, por exemplo, vocês vão encontrar esse tema da administração pública como o tema que mais vem caindo nas provas na última década, para vocês terem noção. No caso da CESP, como eu falei, é um dos 10 temas mais cobrados. E a parte de história é o segundo tema mais cobrado, evolução da administração pública. Então fique esperto, que isso aqui é muito importante para você. Nós vamos falar em 3 modelos. Olha, eu esquecendo dos slides. Eu sou mestre nisso. Eu começo a falar, empolgo e esqueço dos slides. Nós vamos falar, pessoal, em 3 modelos típicos de estruturas administrativas ou de modelos de administração pública, igual está aqui em cima. O primeiro modelo é o chamado patrimonialista ou patrimonialismo. O segundo modelo é chamado de modelo burocrático ou burocracia. E o terceiro modelo é o chamado de NGP, nova gestão pública, ou também de modelo gerencial. Você pode encontrar em prova chamado de modelo gerencial. Esses são os 3 modelos. Desculpa. São os 3 modelos mais em voga, por assim dizer, mas não são os únicos. Primeira pergunta valendo $1 milhão. Esses modelos são mutuamente excludentes ou eles podem coexistir? Esses modelos são mutuamente excludentes ou eles podem existir? E aqui já vai o nosso primeiro segredinho. É possível que eu encontre mais de um modelo em vigência num determinado estado.
ou seja, funcionando dentro da mesma estrutura, dentro do mesmo aparelho de administração pública. No Brasil, por exemplo, a gente percebe uma vontade de tornar majoritário o modelo gerencial. Mas a gente não precisa ir muito longe. Eu tenho certeza que se você olhar no seu próprio município, no município próximo de você, ou mesmo no estado, a gente vai encontrar os outros modelos coexistindo, como o patrimonialismo, ou o mesmo modelo burocrático. Tá bom? Então, primeira informação relevante quando a gente discute esses modelos é: toma cuidado, porque um modelo não exclui o outro. Eles podem ser coexistentes. Beleza? Vamos falar de cada um deles com mais cuidado? Modelo da administração patrimonialista, então. Modelo da administração patrimonialista. E esse é fácil de você memorizar. Ó, no modelo patrimonialista há uma clara confusão entre o patrimônio público e o privado. Patrimônio público e o privado. E aí eu já faço uma pergunta para vocês. Será que é difícil achar esse modelo aqui no Brasil? Você acha que é difícil achar um modelo patrimonialista no Brasil? Eu acho que a depender do lugar que você tiver, querido, é até muito fácil de você identificar a confusão entre o patrimônio público e o patrimônio privado. Não é assim que acontece? Poder personalista e sem separação entre Estado e governante. Olha só, esse modelo de administração patrimonialista, ele é uma herança, ele decorre do Estado absolutista. Nossa, professor, agora você me apertou sem me abraçar. Não lembro mais o que é Estado absolutista. Sei que aconteceu na Europa, mas eu não lembro mais, tem muito tempo que eu estudei isso. Calma, varão, calma, varonete. Vou explicar para vocês. O Estado absolutista é um modelo de fato muito difundido na Europa. E quando eu falo de administração pública patrimonialismo, eu estou comparando com esse Estado absolutista no seguinte sentido. Lá, o rei, muito ainda naquela visão medieval feudal, ele era o próprio Estado e se confundia as coisas e os negócios do rei com aqueles que são do Estado. Então, quando eu falo em modelo patrimonialista, eu estou falando nesta confusão entre o patrimônio do administrador público, do governante, e o patrimônio da administração pública, ou seja, patrimônio do Estado. Historicamente, pessoal, e pode ser que a banca te cobre isso, você vai observar esse modelo ali entre os séculos XV e XVIII. Se a gente for falar de Brasil, eu quero que você se lembre de um outro período. Período colonial oligárquico. Período colonial oligárquico. Esse é o período em que a gente vai observar essa relação, até porque é um período profundamente conectado ainda com Portugal, né, nosso colonizador. Você vai observar esse modelo patrimonialismo. O modelo patrimonialismo, pessoal, ele é muito relacionado, ou muito comparado, ou muito confundido com uma expressão, com um termo chamado clientelismo. O que é o clientelismo? Clientelismo é um modelo de dominação ou de manutenção do poder bastante tradicional, em que essa manutenção do poder se dá com base em 3 características. Primeira delas, nepotismo. Então, o grupo que concentra o poder, que detém o poder e seus familiares, perpetuam a sua relação com o poder. Segundo, corrupção. E terceiro, troca de favores. Nepotismo, corrupção e troca de favores. Algumas perguntas que você pode enfrentar em prova. Então, no modelo patrimonialista, a gente não observa, por exemplo, a existência de carreiras na administração pública. Exatamente. Perfeito. Não há que se falar em carreira na administração pública nesse modelo altamente tradicional,
e altamente clientelista. Um outro aspecto, o poder público, a administração pública, ela é mera extensão do governante, do coroné, não é? Como se dizia antigamente. O Estado é mera extensão da figura do governante. Beleza? Acho que o mais importante. Tem um outro aspecto aqui também muito legal da gente falar. O modelo patrimonialista ele é muito comum, se a gente observar historicamente, tanto lá na Europa quanto no Brasil colonial, ele é muito comum em estados que não têm a tradição da democracia, ou estados não democráticos. Ou seja, embora que no nosso modelo democrático atual a gente ainda veja características do patrimonialismo, não é típico achar essa figura em modelos democráticos. Bacana? Se a prova te perguntar, eu não teria dúvidas em responder. Hoje no Brasil você ainda identifica o patrimonialismo, que precisa, aliás, ser combatido. Fechou, pessoal? Primeiro modelo de administração pública eu consegui dar clareza? Show? Vamos para o próximo. Modelo burocrático. Modelo burocrático. O modelo burocrático foi pensado, produzido, primeira vez imaginado por um sujeito chamado Max Weber, a partir da segunda metade do século XIX. Max Weber, a partir da segunda metade do século XIX. E quando a gente fala em burocracia, parece uma coisa ruim, né? Parece uma forma do Estado enrolar e não fazer as entregas que a sociedade espera dele. Mas, na verdade, não. Quando eu falo em modelo burocrático, ele foi pensado para ser um modelo de Estado que respondesse a duas características. Primeiro, o surgimento de um mundo capitalista, um mundo muito orientado para a produção, eficiência e complexidade das relações. E segundo, para um nascimento de um mundo em que a maioria dos estados optavam por modelos democráticos. E, portanto, pelo menos a maioria dos estados ocidentais, né? E, portanto, buscavam combater tanto a corrupção quanto o nepotismo, que eram típicos de qual modelo, pessoal? O modelo anterior? O patrimonialista. Então, observem que o modelo burocrático, a teoria burocrática, vem para responder, para confrontar os aspectos negativos do patrimonialismo. Então, vem como uma coisa boa. Por isso que tem como característica a racionalidade, a hierarquia, a impessoalidade, a especialização, a formalidade, como eu coloquei no material para vocês. No caso brasileiro, a gente vai observar esse modelo burocrático principalmente a partir da Era Vargas, especificamente 1930. Em 1930, pessoal, o Brasil passa por uma reforma administrativa, e essa reforma administrativa, chamada de reforma do governo Vargas, ela é marcada pela criação de um setor chamado DASP, Departamento de Administração do Serviço Público. A ideia desse departamento era trazer uma autoridade racional e legal para a administração pública. O que significa isso na prática, amores e amoras? Significa que a atuação da administração pública e do agente público ela é baseada em, primeiro, na Constituição, segundo, no ordenamento jurídico e terceiro, no controle rígido dos processos. Vamos de novo, isso é importante para a gente entender a burocracia. Quando eu falo em modelo burocrático, eu estou falando em um modelo em que a atuação da administração pública e do agente público é fundamentada em três aspectos, pelo menos. Primeiro deles, Constituição Federal. Segundo, legalidade ou ordenamento jurídico. Terceiro, controle rígido dos processos. Então, pausa o vídeo e põe isso no seu caderninho.
Não deve esquecer que o Titi Aleia falou que o modelo burocrático fundamenta-se em três características quando da atuação da administração pública e do agente público: observância da Constituição Federal, observância da legislação vigente e controle rígido dos processos de trabalho. Verdadeiro ou falso? Quando do modelo burocrático há uma busca pela separação daquilo que é público do que é privado. E aí, você marcaria verdadeiro ou verdadeiro? Show de bola. Se você falou que é verdadeiro, você acertou. Quando eu falo de modelo burocrático, o esforço aqui é de separação entre aquilo que é público e privado. Então, se no patrimonialismo eu tenho a mistura do público e do privado e o público passa a ser extensão do governante, ou seja, do privado, aqui no modelo burocrático eu tenho uma separação dessas duas esferas, público de um lado, privado de outro. Pessoal, o modelo burocrático ele tem por objetivo tornar a administração pública e as suas entregas, por consequência, mais eficientes. Eficientes, ou seja, fazer mais com menos, garantir melhor resposta à sociedade com menos esforço, com menos dispêndio. Já consegue imaginar alguma coisa que está no nosso texto constitucional que fala mais ou menos disso? Vai ser importante na nossa aula de hoje se você conseguir se lembrar. Aqui, a atuação do Estado ela precisa ser profissional e impessoal. Profissional e impessoal. Então, coloca aí no seu caderno as características da administração burocrática que a gente falou até agora. Coloca assim, ó. Há uma rigidez hierárquica. Rigidez hierárquica. Aí você põe uma barra e coloca assim, ó. Centralização. Centralização. Além da rigidez hierárquica, há uma impessoalidade ou isonomia. Impessoalidade ou isonomia. Terceiro aspecto, controle rígido dos processos de trabalho. Controle rígido dos processos de trabalho. Próximo item é legalidade. Legalidade. Que é a observância à lei e à Constituição, né? Próximo item, padronização e previsibilidade de procedimentos. Natural, né, pessoal? Padronização e previsibilidade de procedimentos. Próximo item, comunicação formal. Aí você coloca uma barra, formalismo. Comunicação formal, barra, formalismo. Coloca mais um pro Titi aí, coloca assim, ó, racionalidade. Racionalidade. O modelo burocrático também busca a eficiência dos processos de trabalho. Eficiência dos processos de trabalho. Eficiência dos processos de trabalho. Especialização. Especialização. Meritocracia. Meritocracia.
E aí tem uma característica aqui que é um pouquinho diferente, que a doutrina tradicional fala que ela é autorreferente. Autorreferente. O que significa dizer que a burocracia ela é autorreferente? Significa dizer, meus amigos e minhas amigas, que o foco não é na entrega que a administração faz à sociedade. O foco é no processo em si para aquela entrega. Entendeu? O modelo burocrático ele olha para o processo e não para o resultado desse processo. É por isso que ficou tão em voga e tão conhecido a palavra burocracia como sinônimo de lentidão e de ineficiência, porque era muito focado no processo e não na entrega. Interessante a gente observar que foi desenhado, né, para trazer eficiência para a administração pública, mas com o caminhar da implantação desse modelo, o que a gente observou foi o contrário. Foi apego ao regulamento, apego à lei, compromisso com o processo e não com o entregável. Ixi, acho que alguém morreu ali na minha rua. Excesso de formalismo, ausência de competências e de relações interpessoais. O processo ficava tão complexo que ele se tornava lento. Enfim, autoritarismo e por aí vai. Então percebam que o exagero nesse modelo burocrático foi o que o tornou conhecido por ser lento e autorreferente ou ineficaz. Bacana? Consegui ser claro com relação a esse modelo? Agora, se você terminou suas anotações, se você não terminou, dá um pause aí, faz suas anotações. É muito, muito, muito importante você ter um caderno com as suas anotações, com aquilo que é mais relevante. Escrever te ajuda muito a memorizar, beleza? Ajuda muito no processo mnemônico. Se você colocou aí, então, o modelo patrimonialista ou o modelo burocrático, eu quero falar do terceiro modelo que está aí no nosso material, ó, que eu coloquei como NGP, se a minha memória não me trai. Isso mesmo, Nova Gestão Pública, o NGP. Primeira coisinha que eu quero que você escreva para o Titiá ler. Queria que você escrevesse o seguinte. Também conhecido como administração gerencial. Também conhecido como administração gerencial. Anotou isso aí? Aliás, em prova é bastante comum você achar como administração gerencial, tá? Pessoal, esse modelo surge no finalzinho da década de 70, início da década de 80, na Europa, especificamente lá no Reino Unido. No Brasil, ele vai aparecer por volta da década de 90. E ele é uma resposta à crise do modelo burocrático. Mas vamos lá. Agora vamos fazer uma pausa aqui. Essa evolução, como a gente pode observar, é uma evolução da própria sociedade. É uma evolução histórica. Então, a gente sabe, as evoluções sociais, elas não acontecem assim. São processos de construção e de complementação. Então a gente tinha um modelo em que o patrimônio público ou a administração pública era mera extensão da administração do interesse privado de um soberano, de um governante. Nós fomos lá para o outro extremo. Qual que é o outro extremo? Olha, o processo e a separação e a impessoalidade da administração pública são levados ao extremo. Aí chega esse novo modelo chamado de administração gerencial, o modelo gerencial, e busca responder à crise do modelo burocrático. Principalmente numa fase, nós estamos falando, pessoal, de 1990 no Brasil. A partir do final da década de 70 na Europa, a partir da década de 90 no Brasil. Um período em que há forte incremento pelas demandas sociais. O próprio texto constitucional, a Constituição Cidadã, ele é de 88. Percebam como as informações elas vão se completando, elas vão se casando. É um momento de alta demanda social pela atuação do Estado.
É um momento em que a ideologia neoliberal se esparrama pelo mundo, se espalha pelo mundo, muito disso pela influência inglesa também, se não resta dúvida. É um momento de um cenário político e econômico muito mais complexo, porque global, que demanda respostas mais rápidas e mais complexas, que atacava diretamente o modelo burocrático. E essa forma de gestão veio para tentar responder a esse ambiente complexo. Percebe? Uma forma que você pode achar também esse modelo é pelo termo original deles, que é New Public Management. New Public Management, que é nova gestão pública. Nova gestão pública. Beleza? O modelo gerencial, então, amores e amoras, ele parte de uma ideia de controle a partir de processos. Só que não o processo pelo processo, como era o modelo burocrático. Aqui a gente vai falar de processos, mas a gente vai falar de processos orientados a resultados. Então você coloca isso no seu caderno. O controle, foco em resultados é o que eu coloquei no material, né? Vamos botar diferente. O controle se dá a partir da gestão de processos, vírgula. Porém, com foco orientado aos resultados. Porém, com foco orientado aos resultados. Beleza? Fechou? Aqui começa a surgir uma coisa que na iniciativa privada já era bastante disseminado, que é a ideia do foco na necessidade do cliente, que nesse caso é o cidadão ou a sociedade. Coloca aí no seu caderninho, foco nas necessidades dos clientes. Aí você coloca entre parênteses, cidadão e sociedade. Cidadão e sociedade. Colocou? Então, vamos adiante. Busca pelas melhores práticas no setor privado. Busca das melhores práticas no setor privado para a incorporação ao setor público. Busca pelas melhores práticas do setor privado para a incorporação no setor público. Então, observe esse movimento. A administração pública, passando pela crise do modelo burocrático, fez o seguinte: vamos lá na iniciativa privada, vamos ver o que os caras fazem melhor que a gente. Legal. A gente consegue implementar essa ideia para a administração pública? Se sim, vamos fazer. É daí que surge o modelo gerencial ou New Public Management, ou nova gestão pública. Estamos falando da mesma coisa, são nomes diferentes para a mesma coisa. Fechou? Engraçado, né? Quando você termina de anotar aí, eu estava pensando aqui comigo. Hoje em dia, a gente observa em alguns casos, como por exemplo, compliance, accountability, transparência, a gente vê que o modelo público é que está sendo copiado pela iniciativa privada, né? A coisa inverteu. Isso é bacana de ver, né? Isso é bacana de ver. Sinal que o modelo aprofundou, ganhou corpo. Beleza? Muito desse modelo, pessoal, surge da necessidade de incrementar a eficiência, ou seja, garantir maiores e melhores entregas à sociedade, mas reduzindo o custo da estrutura ou da máquina estatal. Para isso foram tomadas várias medidas, como por exemplo, descentralização da atividade estatal,
busca de parcerias com a iniciativa privada, foco em gestão e não mais em realização da atividade. Coisa muito característica aqui do Brasil, a criação das agências executivas e das agências reguladoras. Transfere a operação daquele serviço para a iniciativa privada e o Estado fica só com o papel de exercer o controle e a regulação da atividade. Vimos isso muito, não é verdade? A partir da década de 90, começo dos idos de 2000. O modelo chamado de modelo gerencial, meus amigos e minhas amigas, ele não rompe 100% com o modelo burocrático. Na verdade, se a gente observar, ele é uma evolução, uma depuração da burocracia. E ele absorve alguns dos conceitos da burocracia. Quais, Titia Lê? Ora, fácil. Meritocracia, impessoalidade, legalidade, recompensa ou remuneração de acordo com a performance ou desempenho, estrutura de carreira, capacitação do profissional da administração pública, por aí vai. Show? Aqui na administração gerencial ou na nova gestão pública, eu vou precisar fazer um aprofundamento com vocês. Separando em alguns modelos ou fases desse sistema, que é chamado de de nova gestão pública. Primeira dessas fases é o modelo chamado modelo gerencial puro. Modelo gerencial puro. Modelo gerencial puro. Nessa primeira fase, o foco era tentar sanar as deficiências do Estado, as deficiências estatais. Então, o contribuinte ele era visto como um centro de receitas. O cidadão ele era visto como um centro de receitas, um contribuinte de fato, né? Isso é mal do tributarista, viu? Quem dá aula de direito público, direito administrativo e tributário às vezes mistura, desculpa. Ele era visto como um contribuinte e o papel dessa revisão estatal era reduzir custos para aumentar a eficiência da administração pública. Então essa primeira fase ela é muito focada em gestão de custos, controle de processos, descentralização do aparelho estatal. Bacana? Então, focada na revisão do modelo estatal para superar as deficiências mais graves. Segunda fase. Fase do consumerismo. É do inglês, é consumerismo sem o O. Consumerismo. Nessa segunda fase, o foco do modelo gerencial é identificar a necessidade do cliente ou do usuário e atender a essa necessidade. Uma outra forma de você anotar isso é mapear a necessidade da sociedade e do cidadão, buscando atendê-la ou buscando desenvolver serviços públicos com foco em atender essa necessidade. Então, a segunda fase, orientada a mapear as necessidades do cidadão e a desenvolver serviços públicos para atendê-las. Terceira e derradeira fase, meus amores e minhas amoras, ainda dentro da nova gestão pública, chamada de Public Service Orientation. Public Service
Orientation. Meu Deus do céu, que é isso, pessoal? Que é isso? Public Service Orientation, veio do inglês, orientação ao serviço público. O foco agora passa a ser a relação entre política e cidadania. Isso é muito importante quando a gente for estudar os instrumentos de accountability, transparência, eles são concomitantes. A teoria ela vai se desdobrando e vai trazendo algumas ferramentas. É nesse momento que passa a ser relevante alguns temas que é importante que você anote, como por exemplo, participação popular. Participação popular. Equidade. Equidade é um tema típico dessa terceira fase. Transparência e justiça. Transparência e justiça. Outra expressão que você precisa colocar aí, prestação de contas, que é o accountability, né? Prestação de contas. E descentralização. Descentralização. Última informação muito relevante para você colocar aí no seu caderninho. Essa é a fase que nós nos encontramos hoje, tá? Essa é a fase que nós nos encontramos hoje. Fechou? Vão existir autores, meus amores e minhas amoras, que vão trazer outros modelos, como esses 3 que eu trouxe para vocês aqui. A depender da doutrina que você buscar, você vai achar modelos distintos. Eu procurei trazer aqueles que caem mais, ou que são mais visados pela FGV. Primeiramente, esses 3. Segundamente, brincadeira, pessoal. Trouxe alguns outros modelos aqui, como a administração pública societal, que é a participação cidadã, controle social e coprodução de serviços públicos. Muito parecida com a terceira fase da nova gestão pública, concordam? Que é aquela orientada ao serviço público. Public Service Orientation. Muito parecida. O Welfare State, ou Estado do Bem-Estar Social, que a gente conhece muito bem porque estudamos muito lá no nosso 2º grau ou mesmo na nossa universidade, que é aquele momento, principalmente a partir da década de 80, e no mundo ocidental, em que há uma expansão dos direitos sociais. Muita gente fala em crise, né, desse modelo, hoje em dia. Há uma expansão dos direitos sociais. E o terceiro é o Estado, governo e administração pública, buscando separar uma coisa da outra. Estado. Estado é um instituto permanente. Governo é transitório e a administração pública é o braço de execução do Estado, da vontade ou das políticas públicas estabelecidas pelo governo. Vamos de novo? Posso ir só mais 18 vezes para te ajudar a memorizar? Estado, governo e administração pública. Você nunca mais vai esquecer esse tema. O Estado é estrutura permanente. O Estado é estrutura permanente. O governo é estrutura transitória, ou seja, ela muda de tempos em tempos. E a administração pública é o braço do Estado de execução das políticas públicas. Nossa Senhora, Titia Lei, entendi tudo. Sabe por quê? Porque você é o cara. Ficou alguma dúvida dessa primeira parte? Se ficou, eu quero que você fala, tá bom? Vou parar por aqui para você beber uma aguinha, respirar um pouquinho. Já já a gente volta para falar de reformas administrativas. Beijo no seu coração, trem bonito. Até a próxima aula.